Começando mais o Trend Off, o podcast de tendências, tecnologia e marketing. E mais um convidado que é amigo. E aí, falando sobre marketing e tudo mais, Rafael Catolé. A gente se conheceu faz 8 meses, 9 meses? Já nasceu a criança, 9 meses. Caramba, parabéns. Nasceu. E a gente se conheceu porque eu sou louco e fico falando com todo mundo no LinkedIn. E aí eu vi, cara, esse cara é importante, tá falando comigo no LinkedIn, tem que conhecer esse cara. Aí eu mandei uma mensagem pra ele e falei, cara, quero te conhecer. E aí a gente se conheceu lá na Natural One. E aí ficamos amigos. Já demos aula juntos, já gravamos outro podcast juntos e já fui no lançamento do livro, tenho 2 autografados. E conta um pouco de você que eu acho que a conversa vai ser boa. Quem é Rafael Catolé? Pô, Felipão, obrigado aí pelo convite. Pô, prazer estar com vocês aqui. Quem é Rafael Catolé? Bom, então começando bem rápido aqui, né? Sou formado em ADM pela PUC e comecei minha carreira trabalhando em loja. Loja com meu pai, colchões imóveis. Então eu sou uma criança que cresceu trabalhando. Fui vendedor de recarga extintor de incêndio, vendedor de roupa, office boy. E minha vida muda quando eu ganho uma bolsa de excelência acadêmica na PUC, né? Então eu sou da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, sou de São João de Meriti, Uau, fim do mundo. não é nem carioca. Sou papa goiaba. E minha vida muda quando eu ganho uma bolsa de excelência acadêmica e depois passo na Ambev. Na Ambev eu saí de trainee, gerente corporativo. Em 2015 eu fundo o Procompra, uma startup. Depois eu vou para a Beleza na Web, antes da venda para o Boticário, e nos últimos 8 anos eu me dediquei à Natural One, como um dos sócio executivo, toquei lá a área de expansão internacional, coloquei o produto em mais de 20 países. Caramba. Depois fui o VP de gente e o CMO global da companhia. Em algum momento, concomitante, as 3 cadeiras juntas. E é o autor do livro Poder da Gestão, que está sendo aí um best-seller em várias categorias da Amazon, como liderança, mudança organizacional. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. E gestão é uma coisa que eu acho incrível, porque gestão pra mim é tipo tecnologia. Todo mundo acha que entende, só que ninguém entende. É tipo, você já ouviu falar, gestão? Fazemos muito isso, mas tipo, é um pouco mais complicado que só. Temos um número Ah, aqui para a gente ver aqui. exato. É, gestão, que aí gestão é uma palavra muito ampla, né? Então, quando Exato. você escreveu o livro, falou do livro, a gente teve aquelas ideias lá, e eu achei. E o livro é bem didático para isso, acho que está fazendo diferença, porque acho que hoje, quando você tem livros de business, eu percebo que é quase autobiográfico, Exato. que você aprende a gostar da pessoa, mas não aprende nada. É a velha palestra que você sai feliz e não sabe o que você aprendeu. Exato. E o livro, ele quase te dá dever de casa ali, do que você tem que fazer. Ele te empurra. Por que você você já foi vendas, tudo, mas por muito tempo você foi marqueteiro? Uhum. Por que você decidiu escrever um livro sobre gestão? Assim, eu sou apaixonado pelo tema e como eu vivi, Felipe, várias cadeiras na minha vida, desde o moleque lá trabalhando em loja, desde o cara na Ambev, que é um titã colossal, fundando startup, trabalhando numa startup já que faturava 200, 300 milhões, trabalhando na Natural One, que quando a gente chegou lá faturava 80, depois foi para 1 bilhão. Caraca. O que tem em comum nessas empresas de certo e errado e o que diferencia, na minha visão, na minha experiência, dos caras que estão aqui e os que estão aqui? Gestão. Gestão não é commodity. É que nem pessoa fala que marketing é contratar agência. Vai se fu. Ok. Não é, né? Então, essas coisas são core de companhia. Então, quando você pensa gestão, modelo de como a gente bate o número, de como a gente olha o número, que número a gente quer chegar, como eu vou chegar lá, tudo isso, pessoal, é gestão, tudo isso é governança. Vou dar um exemplo, eu estava almoçando com o Felipe aqui agora, estávamos falando sobre Sky One. Uhum. E o Felipe falando, não, aqui a gente age dessa maneira. Isso é sobre cultura. Cultura é o nosso comportamento em grupo, o que ele diz sobre a gente. Uhum. É que nem criar criança, né? O Felipe tem um jeito de criar as filhas deles, eu tenho o meu. Não tem certo nem errado. Mas quando você pensa sobre gestão e você vê as empresas que deram muito certo, que chegaram, alavancaram, estão em patamares gigantes, você vê que eles têm uma metodologia muito adequada ao modelo de negócio deles. Vou te dar um exemplo. Por que o GPA está falindo e os atacarejos estão bombando? É o varejo que está errado ou o modelo de negócio está funcionando? Né? Acho que tem.
Então, a gente começa a perceber que tem setores onde você tem vários players que estão, né, caindo e players prosperando. Por quê? O cara achou uma transversal de gestão que dá para ele melhor vendas, uma comunicação mais efetiva, uma maneira de resolver problema menos burocrática, né? Então, assim, a gente vê muita companhia presa em dogmas e não consegue sair. Então, quando eu pensei, né, na minha vida executiva e queria fazer algo diferente, eu falei, cara, eu vou escrever sobre gestão, porque para mim é essa parada que move a agulha. Ok. Né? Então eu queria contribuir, como você bem disse. Eu não queria escrever um livro que falando, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Esquece, eu não sou nada disso. Mas Bonitão. o que eu aprendi nessas empresas, e eu vi que dê certo, né? Porque muitas dessas coisas eu meti mão na massa, errei várias vezes fazendo, né? Batendo cabeça. Eu tenho certeza que se aplica, dá certo. E a gente está vivendo num mundo hoje, e gestão é que a gente falou, tipo, você usou algumas palavras no meio aí e as pessoas até se confundem nessas questões. Tipo assim, governança é uma parte da gestão. Cultura é uma parte da gestão. Exato. Não adianta você falar que você tem gestão só porque você tem uma cultura forte. Exato. E também essa definição de cultura forte que a galera acha que definir o seu foco e a sua missão e valores é definição de cultura. Cultura é muito maior do que isso. Exato. E a contratação, tudo envolve nesse quesito, que é uma coisa que acho que aqui na SkyOne a gente consegue visualizar mais um perfil de cultura mais claro, que vai desde o fato da gente ser uma empresa com viés mais presencial, que eu acho que está até dentro de desejo de cultura nesse quesito, mas gestão é muito mais do que isso. Mas hoje a tecnologia mudou muito. Uhum. E às vezes eu fico na dúvida, eu acho que ela tem tudo para ajudar pra caramba a gestão. Tipo, é mais fácil você ter seus controles, é mais fácil você ter seus alertas, é mais fácil você ter toda a parte de controle, instrumentos e sistemas muito Legal. mais organizados e muito mais inteligentes do que no passado. Entretanto, eu ainda vejo em muitos lugares que aquela gestão mais papel, aquela gestão mais tradicional, até de barriga de dono, ainda continua funcionando. Não importa o quanto a gente muda de tecnologia, alguma coisa bem intrínseca de gestão continua lá desde os primórdios e se mantém verdade até hoje. Você acha que isso vai mudar para o futuro? Para que lado você acha que a gente está indo? Eu acho que a gente está indo para um processo de terceirizar a responsabilidade da liderança. Ok. E esse aqui, pessoal, é um divisor de águas que eu estou falando, porque é um assunto polêmico. Porque a tecnologia, ela te dá facilidade de olhar as coisas. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o Felipe, né, aqui o CMO da companhia, ele está com o objetivo de aumentar o engajamento nas redes sociais. Aí o time do Felipe fala assim, chefe, não se preocupe, estamos aqui metrificando tudo e vamos te enviar um relatório. Aí vamos supor que o Felipe é um chefe negligente. Opa, bota outro nome, o Bruno. O Bruno. O Bruno. O Bruno fala assim, galera, me manda aí o relatório. O Felipe nunca tem uma sessão de Não era o controle. Bruno? Já foi o Felipe. O Bruno não tem uma sessão de verificação, de rotina de verificar aquilo, de ajudar o time a construir, de entender por que deu certo. Então, aquele número, aquela meta, aquela metrificação, ela vira uma paisagem. Uhum. Eu não tenho uma atuação real sobre aquele problema. E aí o número vai bem ou vai mal, né, por N motivos, ou porque o mercado está crescendo na tendência do setor da SkyOne, ou porque acertou uma certa campanha ou colocou mais dinheiro, mas não está claro o processo. Então, trazendo aqui a pergunta do Felipe, né? Eu automatizo tanto o processo que eu terceirizo a responsabilidade para o sistema, só que eu, como decisor, como dono do processo, como líder, deveria olhar as etapas para garantir que, essa meta aqui é a meta correta? Eu deveria estar olhando engajamento ou deveria estar olhando melhorando o funil de vendas da companhia? Uhum. Exemplos hipotéticos. Então, a gente tem uma tendência de caminhar muito para um processo de terceirização, né, dependente de tecnologia, só que, pessoal, shits in, shits out. Se você não tiver muito claro etapa do processo, o que você quer resolver, shits in, shits out. Entra cocô, sai cocô. Então, a minha preocupação é que nós talvez tenhamos uma geração de novos líderes que eles não vão ter o manejo,
e a capacidade técnica de olhar os dados e entender, não, essa direção aqui é errada, temos que fazer isso, temos que olhar aqui, peraí, vamos mudar um pouco a direção, vamos mudar um pouco aqui a maneira como a gente está olhando esse dado, e esse para mim é o maior risco. Então, acho que a gente está caminhando velozmente para tentar automatizar tudo, mas é aquela coisa, né, Felipe? É que nem cardápio do Cuco Bambu, né? Tem 387 mil opções. Aí você, cara, eu tô perdido. Bicho, garçom, o que você recomenda? Ah, te recomendo aqui Esse o sai bobó mais. de camarão. Que nem é o melhor. Esse é o que sai mais. Esdrúxulamente é o mesmo processo. Sim. É uma coisa engraçada que você falou. Engraçado não, mas é um tema que eu debato muito em aula e tudo mais, que a educação dessa galera da gestão do senhor, como a gente foi educado no passado, era uma educação muito binária de certo e errado, de número exato e tudo mais. Não era uma educação de fazer pergunta de volta. Não era uma educação baseada no questionamento, era uma educação baseada na confirmação de verdades e a saber se você sabia aquela verdade ou não, que funcionava há um tempo atrás. E aí o que você falou é muito interessante, assim, fazendo essa correlação. O futuro, nesse caso, e até na educação, mas essa nova gestão essa nova liderança tem que entender que agora mudou para não receber os dados e saber se está certo ou errado, mas fazer as perguntas corretas sobre o dado. O que é interessante, porque no mundo de hoje tem muitas vertentes. Então, eu posso fazer a mesma ação com mesmas coisas para o mesmo público e dar resultados totalmente diferentes, porque tem outras variáveis, como mercado, como sorte. Por exemplo, lá a gente brinca de mídia social. Ah, por que esse post que teve 15 curtidas teve 5 mil visualizações, esse post que teve 4 curtidas teve 20 mil? Ah, não, porque deu 4 curtidas, uma curtida foi de alguém muito importante que deu sorte de ter clicado também. Então tem muitas outras variáveis que afeta, mas essa é a parte da pergunta que faz diferença. E aí eu vejo muitas pessoas errarem nisso, quem olha o dado muito cru, que é muito o que você falou, você acaba cancelando projetos com alto potencial porque o resultado de curto prazo não foi muito bom, baseado numa expectativa errada de algum caso, e também porque você não estudou a fundo. Exato. Então, tipo assim, eu estava com um projeto aqui de fazer, que a gente está precisando de fazer e-books mais densos e tudo mais. Aí lá, a gente já fez no passado, não deu certo. Eu falei, mas por que não deu certo? Ah, porque eu acho que a gente não fez muito direito. Eu falei, então tá bom, então tipo assim, esse não é o case. Momentum. Momento, case, a estruturação, todas essas partes são diferentes. A empresa é diferente. Então, a mesma coisa que pode ter dado errado no passado pode dar certo agora e vice-versa também. Assim, tem muita gente que acha, né, que, por exemplo, essas ferramentas, elas são fim, mas elas não são fim, elas são meio. Uhum. Né? Então, por exemplo, quando eu uso um Claude ou uso um ChatGPT para me ajudar a analisar uma campanha, a principal função dele deveria ser me ajudar a consolidar dados e achar respostas mais rápido, Uhum. porque eu demorava 3 horas consolidando dados e agora ele demora 3 minutos. Mas o papel de olhar e fazer uma criticidade, fazer uma cross-análise ou achar elementos que não estão tão claros, tão nítidos, é um papel da liderança, é o papel do time. Né? Então, E é o saber fazer pergunta. é o saber fazer Até pro pergunta. próprio ChatGPT. Exato. Então, assim, né, mais uma vez, né, você deu um exemplo mais cedo sobre processo de recrutamento e seleção, Uhum. né, usando gestão. Então, quando a gente pensa sobre gestão, como ele está permeado em toda a companhia, vou te dar um exemplo, né? A maneira como eu defino meta ou como eu defino a minha análise de engagement tem muito a ver sobre o meu processo de gestão. E o meu processo de gestão tem muito a ver com a minha cultura. Vou te dar um exemplo. Tem companhias que têm vamos supor que uma companhia está vivendo uma companhia grande, companhia que fatura 1 bilhão, está vivendo uma situação ingrata com o time dela. O time, os departamentos começaram a brigar entre eles. Uhum. Porque essa companhia fatura 1 bilhão e entrou um investidor novo. O investidor comprou um stake importante dessa empresa. Então as lideranças começaram a brigar por causa de metas. As metas mudaram e tal. Como é que eu uso, por exemplo, como uma área de gente ou uma área de marketing deveria usar gestão para resolver o problema? Ele deveria usar da maneira seguinte, cara. Até agora, nós gerimos a companhia com metas multidepartamentais e metas 5 metas para cada pessoa. Será que esse momento nosso agora é o momento de simplificar? Será que a gente deveria ter uma meta global? Pô, então vamos fazer o seguinte, a gente vai ter uma meta global aqui, que a nossa meta é melhorar a nossa margem EBITDA. Todas as áreas, todo mundo vai contribuir. Se a gente bater,
Se a gente bater a meta do EBITDA, já batemos 70% da meta total do ano. E vamos deixar 30% do peso da meta para as metas individuais. Ou seja, eu crio uma metodologia de gestão para diminuir ruído, para gerar engajamento, compartilhamento, mais trocas, né? Então eu que estava brigando com o Felipe por causa da verba de marketing, o Felipe começa a falar assim, cara, realmente aqui eu vou tirar essa verba aqui, vou focar em eu melhorar o teu funil de vendas para você fechar mais rápido. Vou ajudar aqui o jurídico no processo, mandar contratos mais azeitados, com melhores descrições. Então, toda a companhia se molda para fazer o negócio fluir de maneira mais sinérgica. Isso é gestão aplicado em gente. Então, por isso que eu vejo, né? Meta que você falou que eu achei bem interessante. No Meta. negócio que tem uma coisa muito clara, um Exato. ponto focal que todo mundo tá linkado. Mas continua. Não, então, assim, eu vejo muito como transversal, né? Assim como, por exemplo, eu vejo muito a área de marketing como uma área transversal muito importante. Marketing, ele não deveria ser encarado como uma área para ajudar a vender mais. Ele deveria ser encarado como alma da companhia, né? Porque no final, vamos lá, a Sky One é uma empresa já grande, mas a Sky One ela tem determinado nível de cliente de atendimento. Se ela quer ser uma companhia global, ela, muito mais que serviço, ela precisa de saber dizer o que ela faz e por que ela faz. Né? Então, essa comunicação, essa alma, essa essência do que eu sou, né, onde gestão ajuda isso, atravessa toda a companhia, porque comunica com o que nós fazemos e como nós fazemos, se traduz no que nós resolvemos. Né? Se nós falamos que nós resolvemos de maneira... Vamos supor que o lema da Sky One, né, fosse... Posso até falar porque esse é um tema interessante que você falou, porque a gente acabou de mudar, e isso tem a Legal. ver com a mudança de cultura e alguma coisa que eu falei. A gente tinha um slogan no passado, que era uma plataforma, infinitas possibilidades, tá? E eu nunca fui muito fã. Eu acho a frase muito bonita, marqueteira, dá uma intensidade, você até fica orgulhoso da frase em si. Só que eu sempre falo que, tipo assim, somente uma Nike ou poucas marcas pode falar um Just Do It, sabe? Quando você tem um slogan muito genérico, você já tem que ter a sua marca já tem que ser forte o suficiente para você conseguir ser linkada a esse nome genérico. Se você ainda está numa fase que as pessoas ainda não te reconhecem tanto e você precisa explicar seus produtos, você está numa fase anterior. E não adianta fazer um slogan muito genérico, porque não vai, ainda preciso, eu já estou numa fase de convencimento anterior. E aí eu mudei o slogan para um slogan muito menos marqueteiro e muito mais claro para você entender o que eu faço, que é a nuvem que escala IA com segurança. Então, você ouve isso, você sabe exatamente o que eu estou te oferecendo. Exato. Com todas as fases. Marketeralmente, naquela visão de marketing do passado, quem é esse marketing está fazendo esse slogan tão sem graça, simplista e tudo mais? Nichado e Nichado. sales driven. E na minha visão, é o contrário. Eu quero que você passe pelo meu stand, veja isso e fala, putz, eu estou precisando desse produto, que era isso que eu quero. E então, até no viés cultural nosso agora, eu falei, eu prefiro dar 2 passos para trás e deixar de ser essa campanha, essa empresa dos sonhos, se eu não tenho a base muito estruturada. Assim que todo mundo me reconhecer como nuvem, ou IA e tudo mais, ou pelo menos ser mais reconhecido para isso, aí eu posso subir de novo desse nível. E eu acho que em startup a gente sempre ocorre muito isso, né? Que você tenta se vender que você está 5 níveis na frente quando você ainda está no 1. Que a gente até brinca, né? A gente vende qualquer coisa, depois eu descubro como entrega. Mas chegou num tamanho que não dá para fazer isso. Exato. E aí eu, como marqueteiro, e eu sou um marqueteiro com mais esse viés, e essa é uma coisa da cultura também, minha, e eu acho que combina com a da empresa. Que é meio cultura da mão na massa, vamos fazer o simples bem feito, vamos estruturar, não vamos gastar dinheiro à toa. Então tem muito mais esse quesito. Tipo, eu sou muito mais valorizado se eu tiver 100 mil para gastar e gastei 50 porque não estava muito otimizado, do que se eu gastei 100 mil e gerei lead, mas não muito bem. Total. Entendeu? Então, tipo assim, isso muda, mas em outras empresas a gente vê de cultura. Se você não gasta teu dinheiro, você perde. Exato. Então a exato. galera gasta tudo errado pensando nisso. Então, acho que essa parte até da comunicação é uma coisa que está definindo um pouco a cultura desse momento aqui. Olha que interessante o que o Felipe falou, porque isso aqui a gente abre um flanco gigante para um case. Como é que é o novo slogan? A nuvem que escala IA com segurança. A nuvem que escala IA com segurança. Então, nuvem, escalabilidade, IA, segurança. Né? Aqui ele deixou muito claro o serviço e o foco. Se eu não conhecesse o Felipe, não conhecesse a Sky One,
eu saberia o que a empresa faz e entenderia que a empresa está focando em aumentar a receita, Uhum. né? Assim, essa empresa quer vender mais, principalmente num produto que para ela possivelmente é rentável. Ou seja, ela está focando em rentabilidade, ou seja, margem bruta, e está focando em top line, gross revenue. Olha só a importância da gestão. Quando o investidor, o CEO, o conselheiro alinham o foco e fala, pessoal, nosso foco esse ano é vender. O Felipe consegue traduzir o desafio da companhia para os próximos 3 anos numa frase que é aquele produto que eles precisam explorar. Agora imagina se não tivesse um alinhamento entre a direção da companhia, né, então o CEO, o dono, e o time, né, o time de liderança. Você tem uma companhia que eles chamam esquizofrênica, é uma companhia com dicotomias. Então o cara tá falando de esse ano é um ano de proteção, temos que preservar o caixa, e tá o cara na ponta falando sobre investir num capex gigante. Então, vocês estão percebendo que a gestão ela passa por tudo, principalmente quando a gente pensa na essência de como ela consegue ajudar a gente a traduzir o marketing e como se impacta nas áreas como gente, gestão, governança corporativa, conselho. Então, assim, pessoal, a gente tende a levar essas coisas. Eu sei que hoje o mundo ficou muito trivial tudo. Ah, gestão é saber fazer o PDCA. Posso voltar uma coisa que você falou que eu achei interessante. Por exemplo, às vezes eu tenho uma questão com meta única. Eu acho que ela é muito boa para dar um norte, mas as pessoas não param para mostrar alguns efeitos e riscos que acontecem. Sim. Então, por exemplo, meta de margem EBITDA, que seja, meta de EBITDA. Fala, cara, tudo legal, faz sentido, é a mais clara com todo. Quais são os efeitos negativos que as pessoas podem ver? Qualquer investimento de mais longuíssimo prazo, tipo investimento em branding, que vai fazer a empresa mudar de patamar, mas vai durar 2, 3 anos, ele acaba sendo cortado, porque não é o objetivo daquela coisa. Só que é um negócio que acaba você batendo a meta de curto prazo com um efeito negativo de longo prazo. Então, as pessoas até têm que pensar que às vezes você pensar muito claramente numa coisa que faz todo sentido, ela tem alguns riscos que às vezes elas não parecem tão óbvios. Por isso que não somente essa parte tem que estar conectada, tudo tem que estar conectado. Talvez não seja o momento de focar em branding, por exemplo, a empresa por qualquer motivo. Exato. É o momento de mostrar resultado, mas tem que saber que se você não investir em branding, você está afetando o risco de daqui a 2, De 3 longo anos que vai prazo. perder. Então, a empresa é para quando? É para fazer um IPO? É para fazer uma nova aporte daqui a 2, 3 anos? Então já é o momento de investir em branding desse jeito. Por exemplo, se o objetivo é fazer IPO, só números às vezes não é Total. suficiente. Você precisa Total. ser reconhecido no mercado para fazer. Trabalho de Branding é reputação. importante. Então, assim, são muitas coisas que conectam para você entender essa meta final e entender que dependendo da meta que você escolhe, pode afetar todo o outro. A gente está passando muito por isso aqui. Uma das minhas metas era lead. E aí eu falei lead e CPL. Só que a gente descobriu que as melhores palavras nossas no Google são muito mais caras. E elas dão um resultado muito melhor. Se a minha meta for 100% CPL, em diminuição de CPL, eu paro de investir em palavras que dão um retorno muito bom, porque elas são muito caras. E elas dão um MRR muito maior. E aí eu falei, cara, parou tudo, vou parar de cobrar vocês por diminuição de CPL e vou cobrar vocês por geração de receita, Tá bom? que é outra meta. Mas é as coisas que você Meta faz mais global. efeito, porque se você faz essa daqui, que é meio claro, vamos diminuir o custo, otimiza, tudo mais, pode gerar esse efeito de você deixar de fazer investimentos em áreas que podem ser melhores de longo prazo, mas que podem afetar aquela meta. Total. É por isso que você tem que ter muita noção de estágio de companhia. Exemplo, né? Você tem filho pequeno. Suas filhas têm o quê? 4 e 7. Então, quando a sua filha tiver 12, a tratativa, a comunicação é diferente da filha que você tem com 7 anos, 4 aninhos. Então, é exatamente isso, Já né? é bem adolescente, já está me dando trabalho. Geralmente a mulher vai mais rápido, mas trazendo aqui um pouco do exemplo, né? As empresas têm níveis de maturidade. Uma empresa, por exemplo, que adota uma meta única, né? Que às vezes, não, vamos adotar aqui lucro líquido, EBITDA, é uma empresa que está no momento de dificuldade. Ou está no momento de um fundo quer comprar e ela precisa mostrar que o bolo é grande.
Ou né? porque o múltiplo é múltiplo de EBITDA, eu tenho que aumentar o Exato, EBITDA né? agora. Aí a empresa comprou, então, pessoal, tudo é fácil. É que nem na vida, né, pessoal? Tudo é curva. Vou fazer 40 esse ano. O Rafael de 40 não é o Rafael de 30. São pessoas completamente diferentes. Então, tudo é curva, tudo é fase, né? Então, o Felipe disse bem. Vamos supor que uma empresa comprou, um fundo comprou uma empresa, né? A empresa então aumentou o EBITDA e não usou nenhuma prática errada, deixou a companhia mais estabilizada, fez a compra. E aí começa a ser um trabalho para aumentar, né, múltiplo de receita para que a companhia vá fazer um IPO. Nos 2 anos antes de IPO, essa companhia, em vez de trabalhar múltiplo de receita, vai começar a trabalhar o quê? Reputação de marca. Para o mercado falar assim, nossa, essa empresa é incrível, ela pode ser a líder na América Latina. Olha, essa empresa é muito maior do que o fundador, que é um problema para quem quer fazer IPO, by the way, tá? Ah, essa empresa é muito maior que o fundador, né? Se o fundador for pescar no Caribe, a empresa continua. Então, existem vários elementos. Por isso é importante você entender os pilares, momentos, porque todos eles têm uma estratégia muito específica. E é onde entra a gestão e a nossa conexão aqui, né? É um pouco da. É quase que. Esse podcast é quase que um plus, né? É marketing plus, management plus, technology, né? São essas coisas. Você consegue usar essas 3 ferramentas ao teu favor em várias áreas da empresa, em vários momentos. O que você tem que fazer é nivelar a intensidade, investimento e força, né? É importante o que você falou, e é que a gente acabou discutindo aqui, é que tudo que você discute como meta, você tá passando. Eu dou aula de comportamento e soft skills em alguns lugares. Eu falo que tudo que você faz, você está gerando alguma mensagem. Pode ser a que você quer, pode ser a que você não quer. Então é o que você falou muito bem. Se a meta é lucro líquido, o que eu estou passando de mensagem para as outras pessoas? Se a minha meta é basicamente receita e não EBITDA, o que eu estou passando de mensagem para o mercado internamente? Se a meta é receita, o que a galera faz? A galera começa a aceitar clientes que talvez não fossem tão lucrativos porque você quer gerar receita. Aumentar o bolo. Se a meta é lucro, você vai ter que olhar duas coisas. Um cliente que pode dar muita receita, mas dá uma margem pequena e vai te dar muito trabalho, você pensa 2 vezes. Então, tudo isso passa a mensagem para todos os stakeholders da empresa. Só que as pessoas não. É tantos detalhes e coisas que esse é o trabalho real da gestão. Tipo, qual é a mensagem principal que eu quero falar? E tem uma regra de marketing famosa que é menos é mais. Se você quer falar 6, 7 coisas da sua empresa, você não vai falar nenhuma, ninguém vai lembrar. Então, todas as empresas são muito reconhecidas o certo é uma, né? E algumas secundárias. Mas eu queria voltar do teu histórico. Da conversa foi longe, mas na Natural One, que você foi. Eu acho muito legal esse case. Você botou os nossos sucos no mundo inteiro. Uhum. Qual era o nível de. O Brasil é reconhecido por sucos, faz diferença. O nome foi Natural One para ser internacional, foi isso desde o início. Tem alguma fruta brasileira ou fruta mundial que vai ser sucesso, não vai ser sucesso? E como funciona? Porque eu fico, tipo assim, se eu deixar a banana na minha casa, ela estraga em 2 semanas. Eu fico imaginando um suco sendo levado daqui para Dubai e tudo mais. Como Exato. funciona todo esse processo? Assim, acho que primeiro o Ricardo é o fundador da Natural One, né? Ricardo Hermílio de Moraes. E ele criou uma companhia pensando ser global. Uhum. Tanto o nome quanto o formato da garrafa, né? O formato quadrado é para paletizar mais fácil em container. Caramba. Então ele tinha uma visão já de uma empresa global. E quando eu recebi esse desafio, a gente não tinha, obviamente, né, um play internacional. E o problema do mercado global é que você não tem literatura. Se você for procurar hoje um livro, deixa eu ver aqui um livro, eu vou fazer aqui a expansão internacional da SkyOne, deixa eu comprar um livro de case, não existe. Você tem muito expansão internacional por M&A, mas são cases documentados em papers, mas você não tem literatura. Então, para mim, foi um desafio gigantesco de como fazer isso, né? Eu bati muita cabeça. Então, assim, quando a gente começou a fazer esse processo, o Brasil tem uma visão de ser celeiro. Né? Tinha uma dificuldade muito grande porque o Brasil é um exportador de commodity clássico, né? Principalmente laranja. Laranja lá fora, basicamente, se eu não estou enganado, metade da produção nacional vai para fora, exportação. Okay. Eu não quero dar o número aqui errado, pessoal, mas era um número bem relevante, tá? Por isso que a cesta de laranja aumentou tanto nos últimos anos.
Então o Brasil tinha essa cultura. Qual era a ideia da tese, tanto do Ricardo quanto do Gávea? Vamos fazer uma oferta ready to drink, né? Ou seja, o produto já engarrafado, onde a gente tem tanta competitividade por ter o source nacional e uma eficiência logística que para o player lá fora não faz sentido investir em CAPEX. Então eu entrego para o cara uma marca muito qualificada, produto natural, e eu vou explicar por que ele é natural, que tem um valor muito baixo porque o sourcing está aqui. Né? Ele não tem que levar o sourcing lá para o país dele, ter o write-off, montar fábrica, processo de produção, mão de obra mais barata, na média que os outros países. Né? E essa foi a tese do Gávea, né? Tanto do Gávea quanto do Ricardo. Então, quando a gente colocou em 20 países, foi um golaço, né? Porque era um desafio muito grande de quebrar essa barreira. Existia muito preconceito da qualidade do produto brasileiro. Tá? Ok. Então, o produto. Qualidade no quê? Qualidade de. O Brasil é capaz de fazer um produto que seja inovador. A gente vende a laranja gostosa, mas a gente não vende o suco. Não temos capacidade de fazer suco bom. Quem sabe fazer suco bom é a Tropicana, na cabeça deles. Entendi. E isso não é verdade. Natural One, empresas brasileiras fazem produtos bons, né? Então, por exemplo, agora a gente está no México e no Canadá, né? Entramos lá em várias redes importantes, o produto está indo muito bem. Mas, assim, existia um preconceito muito grande inicial de importar um produto brasileiro. A segunda coisa sobre naturalidade, né? Pelo sourcing estar aqui, você tem uma fruta muito mais madura para fazer a extração dela. Né? A fruta não tem que viajar de navio para fazer a extração lá em outro país. Toda a cadeia da Natural One, todo o processo da Natural One internacional é cadeia fria. Você tem apenas um processo de processo quente, que é durante a pasteurização, que é uma pasteurização que eles chamam de pasteurização flash. É uma pasteurização muito rápida e o produto já baixa a temperatura para ele ficar numa condição boa. E todo armazenamento... Fria rápido? Tá. Todo o carregamento, né, todo armazenamento é cadeia fria. Ou seja, esse processo do produto refrigerado, ele deteriora muito menos a fruta. Ele tem uma temperatura específica, né, que é de 8 a 12 graus Celsius. E um outro ponto é que nosso envase, né, o envase da companhia, o envase Natural One, é um envase asséptico. Ou seja, ele não tem... Quando ele bota o suco, ele tira o oxigênio da garrafa. Então, a garrafinha que está fechada, ela está lacrada e não está oxidando ela. Que aí não estraga o suco. Não estraga. Então, assim, é um produto de 9 meses de validade. Uau! 9 meses de validade. Normalmente o suco era quanto? Um suco de garrafa de vidro, por exemplo. Uns 2, 3 meses. Caraca. Obviamente que as empresas têm trabalhado em melhorar esse processo como um todo, né? Antigamente, um suco durava um mês. Não dava, né? Então, assim, a gente tinha um desafio de mandar um produto que ele tivesse pelo menos 6 meses de validade na gôndola, né? Então, mega desafio. E qual foi meu grande desafio, né? É engraçado que eu fui para essa cadeira achando que eu seria um cara de sales e, na verdade, eu virei um cara de logística. Foi um desafio muito logístico, foi um desafio muito de processos de produção. Mas vocês só vendem no mundo frutas que tem no Brasil ou vocês vendem? Não, a gente vende assim. Suco de kiwi. É que a gente não faz, né, esses produtos. Esses produtos são difíceis de fazer, né? Eu imagino. Mas assim, Nunca nem tomei suco de kiwi. lá fora, assim, o que vai bem? Lá fora vai bem laranja, maçã, né, que são sabores mega conhecidos. O nosso Pink Lemonade, que alguns países gostam muito. A uva, dependendo do país, né? E aí, suco de uva parece que tem gosto diferente de todos os países que eu vou. Todos. Eu já provei quase todos, são todos diferentes. Aí você tem os sucos com vegetais, né? Tanto o vegetal com limão, vegetais verdes com limão e com beterraba, que são sucos que vão muito bem. Então, assim, alguns lugares vai bem manga, né? Então, a Ásia gosta muito de manga, né? Então, depende muito da cultura do país, né? A cultura local de consumo. Mas, geralmente, assim, falando da Triple Coroa, é laranja, uva e maçã. Maçã usa para adoçar, não é? Usa para adoçar, mas o nosso suco é muito bom de maçã comparativamente com o do mundo, né? Mas não tem nenhuma fruta, tipo, sei lá... Exótica. Até brasileiro, tipo, vai pro Nordeste e descobre que tem muitas frutas que você nunca ouviu falar. Não, porque assim, tem um processo... Para você fazer um suco not from concentrate, né? O NFC... tem que ter um processo de extração muito bem feito para você estabilizar a fruta. Tá. Né? Porque, dependendo da fruta, ela sedimenta. Quando você faz o invase dela, ela muda de sabor. Então, é difícil achar a fruta que o produto é natural, ele não mude de cor, que ele fique gostoso e que ele estabilize.
né? Então, você tem um desafio de achar essas frutas que não é um negócio trivial, entendeu? Por exemplo, o abacaxi. O abacaxi é uma fruta que ela é difícil a extração dela para fazer suco em larga escala, né? A cor. Quando você pega um suco de abacaxi, você faz em casa, é gostoso. Mas se você comprar um suco, por exemplo, aqueles de caixinha que tem um monte de conservante, aquilo é tudo cor artificial. A Natural One não faz isso. Então, o produto naturalmente muda de cor. Tem que ser um produto que ele não mude tanto de cor ao longo do processo. Parece falso mesmo sendo verdadeiro. Porque assim, o produto tá na gôndola. Tá vendo essa luz aqui? Essa luz aqui, ele muda a cor de produto. Uhum. Né? Se você deixar uma maçã aqui no escuro e uma maçã em cima dessa luz, as duas vão deteriorar diferentemente. Porque a luz incidente muda a característica do Eu produto. tava pensando muito no questão, tipo assim, sempre tem essas tendências mundiais que vem, já foi kiwi, já foi pistache, já foi muitas coisas dessas. Exato. E o Brasil tem uma quantidade gigantesca de produtos que o mundo não conhece ainda. Por exemplo, açaí agora foi. É que eu Açaí sei tá que não é bombando. brasileiro, mas açaí é brasileiro 100%? Não sei. Eu acho que é, né? Não sei. E açaí é uma coisa que de repente bombou no mundo. Açaí, na verdade, pode ter sido novo pistache. Nesse quesito assim. E é uma coisa relativamente nova. Quando eu era jovem, eu não tomava açaí. Mas assim, é um desafio. Foi um desafio muito grande pra gente fazer isso, né? Então eu até diria pra você, Felipe, que né, eu saí da Natural One em agosto, né? Como executivo, eu continuo como sócio, mas como executivo saí em agosto. O nosso maior desafio no internacional foi criar uma empresa que pensasse as operações internacionais, que não é uma coisa trivial. Porque para eu mandar para um cliente que está na China, eu tinha que tentar fazer o forecast da venda dele para frente, para fazer a conta retroativa, para criar um plano de produção, porque imagina, né? Para quem aqui não sabe, você divide linha. Assim, imagina, né? Eu tenho uma linha que produz suco. Eu opto por fazer ou suco de laranja 2 litros, que está rodando e roda rápido, ou eu paro para fazer vários setups de vários tamanhos e vários sabores. Isso demora, eu tenho que fazer o SIP da linha, a adaptação. Então, assim, todo esse processo de trás para frente para mandar um produto com shelf life bom, né, com validade boa, fresco, para que chegue lá a tempo, para que venda bem, é um processo muito logístico, né? Ele envolve muita inteligência de sales e logística. Então, no final, eu acabei me especializando muito em S&OP. Caramba. Impressionante que eu achei que seria uma vaga de sales e no final é muito sales, mas é muito mais internamente logística. Você era o CMO menos marketing do mundo. Que na verdade, depois que eu virei CMO, eu não olhei mais essas coisas, né? Eu parei de olhar o internacional. Mas quando eu era o GM da Natural One Internacional, eu olhava muito operações. Aí depois a gente unificou o cara de logística da companhia, né? Em total, virou logística global. E aí, obviamente, que eu participava, mas eu não operava, não era eu que liderava. Mas, obviamente, estava ali o tempo todo a gente olhando esse negócio, porque qualquer erro de produção, qualquer erro de embarque, você perde o navio, aí você paga a taxa de porto, aí você incide mais $2.000 no custo do produto total. Chegando para a parte final aqui, que a conversa foi boa e passou. Pô, pensei que a gente estava aqui sentado 5 minutos. Hã? Pensei que a gente estava aqui sentado há 5 minutos. Esse é o problema de conversa boa. Falando um pouco de tendências e futuro. No quesito gestão, no quesito tecnologia, se você fosse vislumbrar o mundo daqui a 10 anos, o que seria que você acha que vai ser um grande breakthrough tecnológico ou de gestão que você acha que vai acontecer? Essa pergunta é muito inteligente. Eu vou falando aqui solto, tá, pessoal? Por favor, não me matem. Mas, assim, eu acho que a primeira grande mudança é que os próximos CEOs de companhia serão os CEOs que vão vir da área de gente e área de marketing. Ok. Eu acho que no futuro você vai ter companhias com mais enxutas, menos pessoas, né? Então as companhias vão ter, se a Sky One hoje tem 300 pessoas, daqui a 10 anos você vai operar o mesmo nível de complexidade com 20, 30. Né? Dado automatizações, dado processos fluidos, sinergias entre dados. Então, você ter uma companhia que entende muito de posicionamento, de comunicação, ou entende muito de gente, porque aquele capital de 30 pessoas tem que ser as pessoas mais incríveis que existem, né? Então, eu acho... Minha primeira leitura é essa. Companhias mais enxutas e os CEOs vão mudar. A gente teve gerações, né, de CEOs vindos de sales. Estamos vivendo agora os CEOs vindo de finanças, né? Finanças e Ops agora. Finanças e Ops. E o futuro é People e Marketing.
Até Ops mudou, na verdade, eu acho até engraçado, porque operações, quando começou esse termo COO, era basicamente o cara da fábrica ou de logística. É, Agora, COO é quase um vice-presidente. na Beleza na Web eu era COO, mas era o COO de Marketing e Sales. Que É, na antiga definição, e essas coisas mudam. Mas você trouxe um tema, um ponto interessante, que quanto mais racional, numérico puro for a função, menos necessidade de gente vai minha pensar. cidade, gente. Quanto mais criativo pensar fora do padrão, ainda mais no mundo que de AI, tudo está ficando mais padronizado, né? Porque todo mundo pergunta para o mesmo lugar. Tem um debate que a gente estava na semana passada, que parece que todo mundo passou por uma fase aí, toda tech, todo luxo passou por um modo que todos os logos ficaram iguais. Todos usaram a mesma forma e Tudo fizeram. igual. E aí, quando tá todo mundo igual, mesmo que seja lindo, ele é muito melhor que o de antes, mas se ele é igual, ele perdeu a sua essência. É. E aí, a gente brinca, né? Que tipo, foi feito por Ops financeiro, foi feito mais por motivo de, não de mensagem e cultura, mas tipo, só para ficar, aparecer mais, ler mais fácil. E aí a gente está voltando para um quesito de mais pensar fora da caixa, saber fazer perguntas, que é uma área mais de humanas, né? Que você falou que é interessante, porque é raro isso. A, Pode seg- ser. a E vai se- mudar bem isso, se isso acontecer. a segunda coisa que eu vejo é que essa aí é polêmica. É que Vambora. as áreas de marketing e sales vão se fundir, vai virar uma coisa só. Market quê? Marketing e sales. Mas eu Então, acho que CRO, Chief Revenue, seria o cargo do futuro. esse cara, se você tinha um CMO e o VP de sales, esses caras vão virar um só. Vai virar. Assim, o futuro da vendas é marketing, tá? Pra quem não sabe, já sabe agora. O futuro da vendas é marketing. Então, o cara que estava preocupado em fazer reunião, vender, esse cara vai estar preocupado em como fazer uma comunicação eficiente que traga o público correto e faça as alavancas de vendas corretas. E isso é marketing, pra quem não sabe, tá? By the É. way. Eu acho que para B2C, muito B2B vai demorar um pouco mais. Pode ser. Mas acho que isso vai chegar em algum momento. Eu acho que o. Pode ser que sim. E eu vou dizer mais, tá, pessoal? O cara de sales vai ser morto, vai ser vencido pelo cara de marketing.